O convidado especial de hoje no TMC 360 é o cientista político e professor do curso de Relações Internacionais da SPM, Fábio Andrade. Professor, muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Não tem como começar a nossa conversa sem falar do assunto Banco Master, né? Unanimidade no nosso noticiário há alguns meses. É um assunto que mexe com o nosso bolso, com a nossa vida, mexe com o cenário eleitoral, mexe praticamente com todas as esferas dos três poderes da República. E aí eu queria falar com o professor sobre o impacto que esse assunto já tem e pode ainda ter mais em relação às eleições. Agora há pouquinho, tem menos de 10 minutos, a gente estava falando sobre uma mudança de Gilberto Kassab no anúncio para um nome para a terceira via. O que tem acontecido? Pesquisas estão mostrando que as tendências podem ter sido subestimadas nas últimas semanas. E o impacto pode ter sido do Banco Master. Professor, por favor, explique para a gente. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes e quem acompanha a gente pelo YouTube. Tentando ser rápido, mas sem abrir mão da profundidade, os impactos são bastante dispersos, né? Quem mais sofreu nesse momento do tempo com todas as denúncias relativas ao Banco Master é o governo de plantão, né? Mas há um vínculo muito claro, ou pelo menos há indícios que levam a uma figura importante do Centrão e que se aproximou do Bolsonaro, que é o senador pelo estado do Piauí, Ciro Nogueira, e que também pode gerar mais futuramente algum impacto sobre a direita /bolsonarismo. Então, nesse momento do tempo, basicamente os impactos maiores foram sobre o governo, mas há a possibilidade desse impacto ser mais generalizados. Alguns colegas da ciência política estão acreditando que, como vai sobrar para o governo, já sobrou para o governo, como vai sobrar para a direita, isso abriria um campo para uma candidatura de centro capitaneada pelo Kassab. É uma possibilidade. A notícia ruim, ou o que basicamente até esses colegas ponderam, é o seguinte: no Brasil, historicamente, desde 88, apenas Marina Silva e Ciro Gomes foram candidatos que tiveram pontuação na casa de 20%, sendo aquela terceira via, ou algo que foge do governo de plantão e é alguém que sinaliza para a direita. Então, o Kassab ele vai ter mais trabalho do que ele imagina se ele quiser criar uma terceira via. Professor, mais uma pergunta. Nos últimos anos, o que a gente viu foi um desgaste da direita, especificamente, melhor falando, do bolsonarismo em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que fez com que o STF se aproximasse do governo Lula. Esse desgaste pode se aprofundar agora em relação ao governo Lula, ou seja, termos um Supremo Tribunal Federal desgastado com todos os lados da nossa política por conta do Banco Master, sabendo que sempre pesa mais para quem está no governo? Provavelmente sim, mas é importante dizer, né, Joana, que o STF já vinha desgastado, sobretudo com base da população brasileira, desde as eleições de 2022. Né? Então, as denúncias envolvendo o ministro Dias Toffoli, as denúncias envolvendo o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, o comportamento do Dias Toffoli, resistindo em reconhecer que haveriam vínculos familiares, que, portanto, não seria o ideal ele estar à frente daquele processo. Tudo isso contribuiu para desgastar muito a imagem, ainda mais a imagem do STF, com resquícios sobre o governo federal, que, como você apontou muito bem, desde as eleições de 2022 é entendido como parte da população jogando o mesmo jogo do STF. Então, os impactos são difusos. E, provavelmente, nas eleições de 2026, eleições desse ano, o que a direita vai fazer é um discurso antissistêmico e mostrar que governo, STF estiveram sempre juntos e que, efetivamente, veja só, o caso do Banco Master ilustra como uma preocupação deles não é a preocupação do povo. A preocupação do povo é a nossa. Eu diria o seguinte, Joana, por estar fora do governo,
provavelmente os impactos do Banco Master seriam menores frente à direita. Mas isso vai depender de como as investigações vão caminhar. Obrigada, professor. Professor convidado de hoje, que vai ficar com a gente ainda aqui mais um tempinho, comentando assuntos do dia e, claro, temos muitos.